Dois rapazes foram assassinados a tiros e facadas, crime que aconteceu na manhã desta segunda-feira, lá na cidade do Brejo da Madre de Deus. As vítimas foram identificadas no local como sendo Jefferson Henrique Lima dos Santos, de 19 anos de idade, e o José Anderson Costa, conhecido como Girimum, de 40 anos de idade. Dr. Henrique Tabosa, perito criminal do IC, esteve no local onde periciou os corpos das vítimas. Doutor, eu vi nos grupos de WhatsApp que as vítimas, elas morreram em locais distintos, não foram, né, uma assassinada ao lado da outra. No entanto, a situação foi a mesma, né? Elas foram executadas na mesma ação. Tudo bem que uma saiu correndo para um lado oposto da outra. Isso, as duas vítimas, elas possivelmente estavam juntas e por informes iniciais, né, você sabe, Adelson, nesse momento são informações preliminares, né, a gente pode ter novas informações que mudem o contexto, que essas duas vítimas estariam indo tirar satisfação ou ameaçar de morte um terceiro, que seria o suspeito. Inclusive essas duas vítimas estariam, de acordo com populares, aí são informações que ainda precisam ter confirmações através de sistemas de câmeras e outras testemunhas, estariam na porta, né, desse suspeito, e ao perceber que haviam duas pessoas, né, que possivelmente queriam agredi-lo, ele provavelmente sai com uma faca, esfaqueia um deles e o outro, né, ele executa um tiro contra o outro. Ainda há uma lacuna para se avaliar, né, com relação com o decorrer das investigações sobre essa arma de fogo que foi utilizada para efetuar o tiro contra a segunda vítima, o Girimum, porque nas informações iniciais consta populares que tinham passado e está veiculado na mídia, que um deles, o rapaz de 19 anos, estaria com esse revólver quando estava prestes a abordar o suspeito, né, na frente da casa desse suspeito de ter executado os dois. Então, nesse primeiro momento, essas duas vítimas estariam à procura desse rapaz que executou esses atos, né, e aí a investigação vai determinar a dinâmica com relação à legítima defesa ou outro fator que tenha levado à motivação desses crimes. Então, para a gente entender, doutor, ao perceber que estaria, né, prestes a ser assassinado, o suspeito conseguiu, armado com a faca peixeira, conseguiu esfaquear o Jefferson, tomar-lhe o revólver e com o próprio revólver que tomou do desafeto matar o Girimum? Isso, veja, essas são informações que a gente tem no local por testemunhas que estão sendo veiculadas. O que a gente tem de fato com a perícia, né, a gente trabalha com a materialidade, a gente vai ter o Jefferson, que é o de 19 anos, esfaqueado com uma única lesão na região torácica, e o Girimum, que apresenta uma perfuração por tiro, ambos parecem correr na mesma direção, uma direção de fuga comparada ao ponto inicial, onde teria acontecido esse desentendimento, que seria na porta desse suspeito, que até então não se apresentou e não foi localizado, e aí a gente tem essa informação, né? São lesões diferentes. Geralmente quando acontece um duplo homicídio, a gente vai ter as duas vítimas lesionadas por faca ou as duas vítimas lesionadas por tiro. Esse caso é um caso um pouco atípico, né, pelo ponto do que a gente tem visto ao longo desses anos, né? Já estou há 16 anos na perícia criminal, em que uma das vítimas é lesionada e vem a óbito por uma única lesão por faca e a outra por uma única lesão por tiro. A questão é que a faca, o agressor, né, parece devolver essa faca à sua residência, enquanto o revólver a gente ainda não tem uma informação precisa sobre ele, para poder saber se ele era de uma das vítimas ou se o agressor, né, o que estava se defendendo da possível ameaça ali, se ele estava com essa arma de posse dele previamente. Suspeito devidamente identificado, qualificado pela polícia? Isso, o suspeito está identificado, né, pela polícia, que está levantando ainda essas informações. São, como eu falei, informações prévias, né, a gente está trabalhando e a perícia está trabalhando na parte material para poder caracterizar e deixar amarrado tanto a questão da dinâmica dos fatos, do acontecimento dos fatos, quanto aí também na questão
da autoria. Ok, obrigado então, doutor Henrique Tabosa, né? Então tá aí, gente. Duplo assassinato que foi cometido lá no Brejo da Madre de Deus, foi em frente ao estádio de futebol da cidade. As vítimas, o Jefferson Henrique Lima dos Santos, 19 anos de idade, e o José Anderson Costa, conhecido como Girimum, de 40 anos, corpos encaminhados aqui para o IML de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.